Olá pessoal, vamos fazer uma pequena síntese do que a gente viu nesse semestre na matéria de próteses fixa. Eh, Essa aqui seria a sequência que a gente teve durante esse semestre. Infelizmente foi feita a metade presencial e a outra metade foram feitos vídeos. A gente falou bastante dos princípios e preparos em prótese parcial fixa, falando bastante dos componentes da prótese fixa. Então, os componentes de uma ponte fixa seriam os retentores, que são elementos de uma prótese parcial fixa que unem os dentes de suporte, e os pontes, que vão ser os dentes que vão estar flutuando, que eles vão estar conectados pelos conectores, que vão conectar aos retentores que vão estar assentados em cima dos dentes pilares. A gente falou bastante também dos princípios mecânicos, biológicos e estéticos. Conversamos bastante sobre os princípios que a gente tem que considerar eh, na parte biológica, aonde que a gente teria que deixar a nossa linha de terminação, se vai ser subgingival, nível da gengiva, supragengival. Isso daqui vai depender se a gente vai querer esconder a nossa interface. Sempre o mais confortável para trabalhar e o mais confortável para o paciente. Sempre o melhor término vai ser supragengival, do ponto de vista biológico. Do ponto de vista estético, o subgengival vai ser o mais ideal nesses casos. A gente também falou bastante sobre os retentores intrarradiculares e sobre as restaurações temporárias em prótese parcial fixa. Lembrando que os pinos intraconduto têm vários jeitos, várias formas de classificar eles. A gente falou bastante das classificações segundo sua técnica. Eles podem ser personalizados ou pré-fabricados, aqueles que já vêm pronto da dental, ou personalizadas que a gente faz a moldagem ou modelagem e manda para o laboratório. Temos também a classificação segundo sua forma, ele pode ser paralela ou cônica, sua superfície e os materiais. Comentei para vocês que o que hoje em dia a gente mais utiliza vai ser metal, que geralmente é níquel cromo, e os pinos de fibra de vidro, que são os mais utilizados hoje em dia. Lembrando sempre que os componentes dos pinos intercondutos, eles vão estar é, dessa forma que vocês estão conseguindo enxergar. Que vai ser? O pino vai ser o meio de união entre o núcleo e o cimento. Então, sempre o pino ele vai dar retenção para quem? Para o núcleo. E o núcleo vai dar retenção para a coroa. Sempre lembrando que os requisitos ideais vão ser: quanto maior o comprimento, maior a retenção. O comprimento do pino sempre deve ser pelo menos igual ao comprimento da coroa. O tapete apical, pelo menos 3 a 4 milímetros. E pinos muito curtos, a gente falou bastante que eles podem criar uma fratura futuramente. Falei para vocês também que a gente tem essa técnica de fazer uma modelagem de um núcleo, de um pino personalizado. Ele obviamente vai ser feito com uma resina acrílica, geralmente vermelha. Tem várias técnicas, tem técnicas de moldagem, mas também tem técnica de modelagem. Então a gente também falou bastante sobre os pinos de fibra de vidro, como cimentar elas e quando que seriam indicados. Quando a gente falou de provisórios, eu mostrei para vocês algumas técnicas ideais que a gente consegue fazer dentro de várias que a gente conseguiria. Talvez a gente na volta a gente vai conseguir fazer essa parte laboratorial. Eu espero que seja assim, mas a gente conversou bastante sobre as diferentes técnicas que tem para o setor anterior e o setor posterior também. A gente conversou bastante essa técnica daqui, que é uma técnica de uma
com um dente de estoque a gente consegue fazer um, um provisório bastante interessante no setor anterior. Quando a gente falou de sistemas cerâmicos e moldagem, eu lembro que a gente falou sobre as classificações dos sistemas cerâmicos, que hoje em dia a gente tem que considerar sempre a estética e resistência, lembrando sempre que tem alguns materiais que são mais utilizados, que eu já comentei na aula de eh, cimentação de próteses fixas livres de metal. E quando a gente falou de moldagem, eu comentei para vocês que esses três materiais de moldagem são os mais utilizados na prótese fixa para a moldagem final, para a moldagem de trabalho: silicona de adição, poliéter e silicona de condensação. E sempre a gente recomenda que seja utilizado uma moldeira metálica altamente perfurada e rígida para fazer uma moldagem de trabalho em prótese parcial fixa, tendo sempre em considerações todas as vantagens e desvantagens que a gente falou durante as aulas. E lembro que também a gente mostrou algumas técnicas para fazer a moldagem, um passo, dois passos. Eu comentei para vocês, até tem pesquisas que falam que fazer uma ou outra não tem uma diferença significativa. Isso vai depender muito do clínico. E quando a gente falou de cimentação, nós falamos de cimentação provisória e cimentação final. Ah, Então, lembrando que sempre a gente tem que tentar saber qual que vai ser o cimento eh, que a gente vai utilizar para cimentar a peça final, porque se a gente utiliza um cimento provisório eh, que não seja compatível com o futuro cimento final, ele pode prejudicar na cimentação. Então, temos dois tipos de cimentação final. Temos a cimentação convencional e a cimentação adesiva. Quando a gente fala de cimentação convencional, os cimentos mais utilizados vão ser os cimentos eh, de fosfato de zinco e cimentos de ionômero de vidro, que são utilizados para a maioria dos casos que são feitos eh, trabalhos, coroas, próteses fixas metálicas. Lembrando que sempre esses cimentos vão ser misturados por líquido e dependendo da sua proporção ou da sua rapidez, a gente vai conseguir ter maior ou menor tempo de trabalho. Quando a gente falou também de seleção de cor e algumas considerações estéticas que a gente tem que considerar na hora de fazer uma prótese parcial fixa, a gente falou dos diferentes tipos de escalas de cores. Eu sempre comentei para vocês que o ideal seria utilizar uma escala que o laboratório também consiga ter para vocês terem uma melhor comunicação. E sempre a escola de cor vai ter que ser sempre com dentes, com uma superfície que já tenha uma profilaxia prévia, dentes bastante umedecidos para não evitar dentes que fiquem desidratados e mudem a cor. E sempre, às vezes, é interessante fazer a tomada de cor de um canino, que é o dente que tem mais quantidade de croma. Então, essa escala que vocês estão vendo é a escala Vita clássica, que é a escala mais utilizada hoje em dia. Eu recomendaria que seja o mais ideal para fazer esse tipo de seleção de cor. E a gente também comentou sobre a fotografia, a importância dele, que sempre é necessário tirar fotos para mandar para o laboratório, porque o laboratório ele enxerga o modelo sem cores reais. Então, tirar fotos no setor anterior, ele ajuda bastante para o clínico se comunicar com maior informação com o protético, e o protético às vezes ele pede fazer um mapeamento das cores para assim a gente conseguir chegar a ter um resultado bem similar ao dente vizinho. Sem essas fotografias ficaria bastante difícil a gente comunicar para o laboratório. Então, na última aula que a gente falou de cimentação final em restaurações livres de metal, eu comentei para vocês que existem esses três
essas três materiais cerâmicos que são considerados os mais utilizados hoje em dia no mercado. Temos a feldespática, o de silicato e a zircônia, que são os três mais utilizados. Eu passei para vocês qual que seria o protocolo que deveria ser feito prévio à cimenta, prévio à colocação do cimento. Então, esses seriam os tratamentos que a gente deveria fazer para fazer uma boa limpeza da estrutura da prótese fixa antes de fazer a cimentação adesiva. Então, pessoal, espero que a gente se consiga rever próximo semestre e espero que as atividades voltem logo logo. Abraços.